Seja bem-vindo a mais uma análise audiovisual do aplicativo Anest4U. Hoje vamos discutir fluidoterapia em pediatria. O que realmente importa? Este guideline foi publicado na Pediatric Anesthesia em 2017 pela Associação de Sociedades Científicas Médicas da Alemanha. Ele aborda a fluidoterapia perioperatória em pediatria. Ele é, na verdade, uma revisão de um guideline previamente publicado em 2006. Esta revisão foi elaborada por 12 especialistas em anestesia pediátrica e pediatria de diferentes centros da Alemanha, entre eles o professor Robert Suppermann, da Escola Médica de Hannover, Karen Beck, do Departamento de Anestesiologia e Terapia Intensiva da Kleiner Klinik, Nuremberg, Alemanha, e Sebastian Brenner, do Hospital Universitário de Dresden, Departamento de Medicina Pediátrica e do Adolescente, entre outros especialistas. Os objetivos deste guideline são reduzir os riscos e complicações relacionados à infusão de fluidos, melhorando assim os desfechos perioperatórios na população pediátrica. Deve-se manter ou restabelecer o estado fisiológico na criança, mantendo a normovolemia, normoperfusão tecidual e equilíbrio hidroeletrolítico. Para isso, é necessário utilizar-se sempre o jejum abreviado, a reposição basal de glicose entre 1 e 2,5%, soluções balanceadas, sejam cristalóides ou colóides. O tempo de jejum deve ser o menor possível para se prevenir desidratação, desconforto e ocorrência de cetoacidose. Procedimentos pequenos em crianças com duração menor que 1 hora podem ser realizados sem hidratação venosa. A exceção são neonatos e prematuros. E qual seria o tempo ideal de jejum? Para sólidos e fórmulas infantis, 4 a 6 horas. Leite materno, 4 horas. E líquidos claros, 2 horas. E qual seria a melhor solução para a infusão basal, ou seja, aquela infusão que deveria ser mantida durante todo o procedimento que durasse mais que 1 hora? Ela deveria ter na sua composição glicose entre 1 e 2,5%, osmolaridade e concentração de sódio próximos à plasmática, ânions metabólicos que funcionariam como tampões, acetato, lactato ou malato. Essas soluções deveriam ser infundidas na dose de 10 ml por quilo por hora, sobretudo em neonatos e crianças até 4 anos. Elas manteriam estabilidade hemodinâmica e hidroeletrolítica. Porém, em estados catabólicos, como jejum prolongado, neonatos pequenos, prematuros, nutrição parenteral ou doença hepática, essa infusão basal deve ser aumentada e titulada de acordo com o estado catabólico em questão. A ocorrência de hipoglicemia deve ser tratada com doses extras de glicose de 200 mg por quilo. E qual seria a melhor solução para a reposição de perdas cirúrgicas adicionais? O Ringer é uma solução hipoosmolar. Em contrapartida, o soro fisiológico é uma solução hiperosmolar. O Plasma Light e Plasma Fundim são soluções balanceadas já existentes no mercado brasileiro que possuem osmolaridade igual à osmolaridade plasmática. O soro fisiológico, então, ficaria restrito a situações de depressão de cloreto, como vômitos repetidos e alcalose hipoclorêmica grave. Em caso de instabilidade circulatória, deve-se lançar mão do Plasma Light ou Plasma Fundim na dose de 10 a 20 ml por quilo em até 3 doses sequenciais. Se identificarmos déficits volêmicos no período pré-operatório, eles devem ser repostos antes da indução anestésica. Os colóides podem sim ser usados na população pediátrica, tanto albumina quanto gelatinas, quanto amidos de terceira geração, nas doses de 5 a 10 ml por quilo. Devemos ter cuidado em doses moderadas de 20 ml por quilo e nunca ultrapassar 50 ml por quilo por dia. A ocorrência de reações alérgicas em gelatinas e insuficiência renal e ou coagulopatia em amidos de terceira geração não se confirmou
na população pediátrica. Então, estes colóides continuam sendo seguros nesta população. E como devemos monitorar a terapia hídrica pré-operatória em crianças? Existe a regra dos 10, que defende a infusão basal de soluções balanceadas acrescidas de glicose entre 1 e 2%, na dose de 10 ml por quilo por hora, durante todo o procedimento cirúrgico. Fluidoterapia adicional em caso de perdas volêmicas pré-operatórias, com soluções balanceadas na dose de 10 a 20 ml por quilo em até 3 doses sequenciais. Quando necessário, colóides, albumina, gelatina ou amido de terceira geração na dose de 5 a 10 ml por quilo. Transfusões nunca como terapia hídrica, mas quando houver necessidade, tanto concentrado de hemácias quanto plasma quanto plaquetas na dose de 10 ml por quilo. Devemos sempre lançar mão de manobras que inferem fluido-responsividade. Elevação passiva de membros inferiores não é efetiva em crianças pequenas. Nestas, devemos lançar mão de compressão hepática, que desloca o conteúdo intraabdominal sanguíneo para a região intratorácica e avalia a fluido-responsividade de maneira eficiente. Em cirurgias de grande porte, com previsão de grandes perdas de fluidos, devemos lançar mão de acesso venoso central com monitorização da saturação venosa central de oxigênio, linha arterial com monitorização da variação da pressão de pulso, gasometrias seriadas com mensuração de glicose, base excess e lactato. A análise do contorno de pulso arterial não foi validada em crianças pequenas. O catéter de artéria pulmonar não é rotineiramente usado devido à ocorrência de complicações. E quais são as conclusões dos autores? Que erros na terapia hídrica em pediatria geram complicações e desfechos ruins, que recém-natos e prematuros necessitam de cuidados ainda maiores, pois são populações que exigem um ajuste ainda mais fino da terapia hídrica pré-operatória. Este guideline é a atualização do guideline publicado em 2006. Visa abordagem global, atualizada, sistematizada e baseada em evidência, com o objetivo de melhorar o desfecho. Se você tem dúvidas sobre esta análise audiovisual ou se você tem questões da sua prática clínica diária, mande para nós. Elas servirão de inspirações para futuras análises audiovisuais. Nosso e-mail contato@nest4u.com. Muito obrigado.